Fala pessoal que pensa pro alto, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui então mais um podcast Pensa pro Alto e hoje, nesse episódio nós vamos ter um convidado muito especial, como você tem visto aí nas divulgações na rede social. Então, antes de nós iniciarmos esse episódio, já se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha com todo mundo e eu tenho certeza que muitas pessoas terão as suas vidas edificadas a partir desses papos que a gente está tendo aqui. Entendendo que quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta e curte, mais o YouTube entrega esse episódio, mais o YouTube entrega esse conteúdo do Pro Alto para mais pessoas. Também aproveite e siga a gente lá nas nossas redes sociais. E sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso convidado que está conosco aqui no episódio 11 do Pro Alto. Fábio Maia, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui contigo, Will. E vamos fazer um momento especial aqui, poder trocar um pouco, Falar um pouco da experiência, das vivências. Vai ser uma benção. Muito bom. O Fábio, gente, para quem não conhece, ele tem a rede social dele também, tá aí na descrição do link. O Fábio, ele é um professor, o Fábio é um educador cristão, também ele tem um livro muito legal, pai de 2 garotos, esposo de uma só mulher. Isso aí. Conforme a Bíblia diz, né? Exatamente. Então o Fábio está aqui conosco e o papo vai ser muito bom, Nós vamos falar sobre o livro do Fábio, Este livro aqui, gente, deixa eu dar um close aqui, ó, Potencializando Brincadeiras e Brincadeiras Dinâmicas e Jogos. Muito legal esse livro aqui do Fábio, tá? Um excelente livro com várias dicas aqui de como você trabalhar com os seus filhos, com o seu grupo de crianças, de adolescentes, enfim. Tem uma série de ideias legais aqui que a gente vai conversar ao longo do programa. Eu quero, antes da gente iniciar o bate-papo aqui, Fábio, nós temos nossos patrocinadores. As pessoas que acreditam nesse projeto, chamado Pense Pro Alto, e nesse podcast eu quero apresentar para vocês a Cervegnini, A Cervegnini é conhecida como Shop do Santa Helena. O que você precisa na Cervegnini tem. Os clientes colocaram esse nome, Shop do Santa Helena. Então, a Cervegnini trabalha com materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, com sistema de aquecimento. Eles têm todo um sistema de aquecimento lá da Comeco, sabe? Água quente. Agora tá beleza, dá para tomar um banhozinho morno, Tá verão. Mas no inverno, gente, olha, a aguinha quente é sucesso. Não só para chuveiro, mas para lavar o rosto na pia de manhã. Então a Cervegnini trabalha com todos esses produtos lá e entre outros produtos da nosso parceiro Cervegnini. Só falar com o Rogério, falar com a Giza, que eles conseguem lá preços e situações muito especiais para cada um de vocês. Nós também temos a Lupo, Gráfica Lupo, está conosco também, uma das nossas patrocinadoras, e o Walter, a Fran, que Deus abençoe eles, uma galera que pensa pro alto, viu, Fábio? Toda essa galera aqui, nossos patrocinadores, são pessoas cristãs, que pensam pro alto, pessoa que acredita nos ministérios, então por isso que a Lupo está conosco também, do meu amigo Walter e a Fran. Então, o que você pensar lá em imprimir, a parte de comunicação visual, gráfica, é só falar com o Walter. E a Lupo então é o seguinte, se você chegar lá e dizer que ouviu a propaganda aqui no podcast, você ganha um cupom de desconto. Então eles te dão um cupom de desconto lá, E aí você vai conseguir imprimir, fazer o seu banner, o seu cartão de visita, a sua fachada, enfim, o que você precisar. Está conosco também Lazaroto Telas, do meu amigo Fábio. É só chegar lá e falar com o Fábio. Ele trabalha com telas, com cercamentos, enfim, diversos tipos de telas e materiais nessa área. Eles atendem aqui em Bento Gonçalves e também em Garibaldi. Então é só passar lá, falar com o Vini aqui em Bento Gonçalves e falar com o Fábio que ele consegue também valores especiais para você fazer o seu cercamento com telas, Lazaroto Telas conosco aqui nesse projeto. Querido Fábio, esses são os nossos patrocinadores. E, cara, fala um pouquinho de ti. Assim, eu sempre faço uma pergunta para os convidados cristãos que vêm aqui. Como é que foi o teu encontro com Jesus? Jesus é maravilhoso, É maravilhoso e é tão gostoso poder falar dele e o que ele faz em nossa vida e a partir de nós também. Eu venho de uma família cristã praticante. Meus pais eram evangélicos e acabaram se desviando. Então eu cresci sem ter uma referência espiritual dentro da minha casa. E assim foi minha adolescência inteira. Comecei a namorar muito cedo, com 15 anos, a minha esposa atual. E então desde lá, a gente
tendo uma vida de namorado sem uma espiritualidade, embora eu buscasse isso, né? Tentando ler a Bíblia sozinho em casa, tentando entender. Mas foi quando, ao mesmo tempo, uma colega da faculdade dela e um amigo meu começou a nos falar sobre Jesus. Olha E ambos eram da igreja adventista, embora show. fossem de cidades diferentes. Uhum. E Deus foi trabalhando conosco, né? E nesta mesma época, Will, olha que interessante. Lá em São Gabriel, da onde eu sou natural, existe uma quadra de futebol no fundo da igreja. E nós jogávamos aos sábados à noite. Uhum. E aí chegou um momento, Will, que eu... olha só a minha ignorância, né? Eu jogando bola lá, aos sábados, eu pensei, puxa vida, eu só venho naquilo que é bom, eu tenho que ir naquilo que é ruim também. Um dia eu vou ir no culto. Olha a misericórdia divina, né? E aí, então, fomos no culto e nunca mais deixei de ir. Uma grande bênção, Deus tem trabalhado muito conosco. E, então... Isso se vai quanto tempo já? Olha, isso foi... Porque eu já namorava há uns 5 anos, 6 anos. E aí, quando eu conheci a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, e eu comecei a entender quais eram os planos que Deus tinha para dentro de um casamento. E aí eu já não queria mais apenas namorar, eu queria me casar. E aí, então, né, Will? Quem quer casa... Quem quer casar, quer casa, né? Casa. Exatamente. E eu tinha uma loja de games, que era bem rentável. Porém, quando eu comecei a me apaixonar pela Bíblia, eu vi que aquele não era o melhor comércio. Então, eu me desfiz dele. Não apenas me desfiz vendendo, mas eu terminei com tudo. Né? E aí, comecei a estudar, então, para passar no concurso. Passei no concurso para ser sargento do Exército na prova objetiva. E quando eu recebi a resposta da prova da redação, eu rodei por 3 décimos apenas. Aquilo, para mim, assim, foi terrível. Imagina, porque parece que eu estava tão próximo de conquistar algo e parece que um buraco se abriu e eu caí naquele buraco. Mas o interessante é que, nesta época, nós estávamos... havia mudado o pastor lá na igreja e nós começamos a conviver mais com o pastor Everton. E quando eu ia para a casa dele, tinha uma biblioteca enorme lá. E eu e minha esposa começamos, então, a devorar livros sobre relacionamento. Para que nós fôssemos um esposo melhor, né, uma esposa melhor, para que a gente pudesse ser um bom pai, uma boa mãe. Então, neste período, que foi um período muito difícil, foi o período que Deus utilizou para trabalhar em nosso caráter e para nos preparar para sermos pais, mães e marido e mulher. Então, nós tivemos que romper com o modelo que tínhamos em casa para estabelecer um modelo que Deus havia proposto, né? E isso foi uma bênção. Se eu for olhar naquele momento que eu estava vivendo, as dificuldades, eu lembro que muitas vezes eu ajoelhado no chão chorando, dizia, Senhor Deus, eu amo essa mulher, essa menina, né? Mas se o Senhor não quiser que eu case com ela, diante das dificuldades que iam aparecendo, eu dizia, eu não caso, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade. Mas Deus foi tão bom que Ele foi lapidando o nosso caráter nesse período para que hoje nós pudéssemos viver uma bênção dentro do nosso lar. Que show, Fábio. Que lindo isso, né, cara? O trabalhar de Deus e o cuidado que Ele tem com cada um de nós, né? Então, uma frustração se transforma no começo de um grande propósito. Exatamente. Nós podemos olhar assim, que maldição, mas Deus transforma aquilo que é ruim numa grande bênção. Então, eu não sei o que você está passando em casa, na tua vida, quais são as situações, mas permita Deus trabalhar contigo, que eu tenho certeza que grandes coisas podem surgir daí. É isso aí, muito bom. E aí você começa, então, a se dedicar à área do ensino, começa a ler. Como é que foi essa tua guinada, então, para a área do ensino? Você na verdade, professor? Isso. Como é que começou esse desejo? De sair lá de um oficial do Exército para ser um educador? Como é que... Na verdade, eu já estava cursando a faculdade de Educação Física, né? Mas as coisas acontecem assim, meio que sem uma lógica na minha vida, né? Eu estava em dúvida do que cursar. Eu não sabia se eu cursava Ciências da Computação ou se eu cursava Direito, né? E eu pensando nas duas, eu sentado na frente do meu estabelecimento comercial, e passou um ex-professor de Educação Física meu, né? E eu pensei assim, vou fazer Educação Física. Que coisa, e aí cara. Acabei cursando Educação Física, comecei em São Gabriel, e aí nos mudamos para Bento. O pastor de São Gabriel veio para Bento e nos convidou para vir junto. Na verdade, nós fomos de férias, e aí ali me apaixonei por Bento Gonçalves, me encantei por Bento, e eu falei aqui que nós vamos ficar. Fiquei 1 mês aqui, Will, tentando emprego. Eu ia nas empresas, dizia lá, precisa-se disso, daquilo, várias, né,
vários cargos, Ali, mas eu não conseguia. Uhum. Eu não conseguia. E aí eu pensei, puxa vida, não tá dando certo aqui. A minha esposa veio de férias, ficou acho que uma semana aqui e conseguiu um emprego. Aguardaram ela um mês para ela voltar para São Gabriel, para ser desligado daquele emprego e voltar para cá. E eu nada. Aí eu fui colportar, né? Na colportagem, que é uma... a Igreja Adventista, ela tem muitos jovens que se formam e utilizam a colportagem para isso, que é a venda de livros, né? A gente vai de porta em porta vendendo livros. E é uma atividade milenar, né, cara? O Brasil Império, né? Eu tenho um livro, Brasil República, a Bíblia no Brasil República. Ela começou muito, né? Teve uma grande divulgação a partir da colportagem, né? Exatamente. Que é um negócio que era sensacional, né? Muito, muito lindo. Mas, por aprendi favor. muito, Will, através da colportagem. Então eu fui para... não lembro agora o nome da cidade, mas uma cidade próxima a Porto Alegre ali. E lá eu fiquei 3 meses. E nesses 3 meses eu consegui um valor suficiente para pagar a faculdade. E aí fiquei nesses 3 meses, voltei para São Gabriel para nós casar, casei com a minha esposa, voltamos então para Bento Gonçalves, fiz mais uma colportagem de férias, que graças a Deus consegui um bom valor também, e logo depois as portas se abriram e foi uma grande bênção realmente. E aí você concluiu a faculdade e transferiu para cá? Como é que foi? Daí eu transferi para cá e concluí ela aqui, fiz a metade lá e a metade aqui. E o interessante, Will, também, é que quando eu não conhecia Jesus ainda, eu tinha um relacionamento com a minha namorada como um relacionamento de hoje em dia, né? Quando eu conheci a Bíblia, entendi o presente que é o sexo para um casamento, nós entendendo isso, nós nos guardamos até o casamento. Então foi 1 ano e meio mais ou menos assim que nós nos preparamos para ter uma vida na qual Deus ele estabeleceu. E que grande bênção é isso. Que legal. E aí você conclui a faculdade, começa a trabalhar na área. Como é que foi esse desafio de entrar nesse mundo? Foi uma bênção. Bom, a minha vida é cheia de bênçãos, né, Will? O nosso sonho é que quando a minha esposa engravidasse, eu pudesse manter a casa, para que ela pudesse ser mãe integral, né? E não tinha condições, não tinha. Até me formar, eu trabalhava em 3 empregos, ela trabalhando e a renda dela praticamente custeava quase que muitas das coisas, né? Dos nossos custos. Então, era o nosso desejo e nós orávamos por isso. Até que ela começou com fortes dores na barriga, foi fazer um teste de farmácia e deu negativo. Continuaram essas dores, ela foi para o médico, fez um teste do beta de sangue, né? Deu negativo. Seguiram essas dores e Deus é maravilhoso, né, Will? Maravilhoso. Então, eu tinha um concurso para fazer no domingo. Eu tinha acabado de me formar e tinha o concurso no domingo. Eu lembro que tinha um evento da igreja, eu não quis ir para não dormir muito tarde. Mas acabei fazendo uma visita no irmão lá e ficamos. Eu cheguei umas 2 horas da manhã em casa e aí fui no domingo de manhã fazer a prova. Fiz a prova, né, para professor de educação física. Eu não estudei, Will, porque eu tinha um material para estudar. E quando eu ia estudar, num período de tempo que eu tinha ao longo dos dias, vinha Mateus 6,33 na minha mente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu ia estudar a Bíblia. E eu ficava estudando a Bíblia e o tempo passava e eu não percebia, Will. Quando eu via, não dava mais tempo. E eu fui para esse concurso sem estudar nada. Na segunda-feira, a minha esposa, com muitas dores ainda, e ela disse assim, olha, amor, eu vou pro médico levar os exames que ele me pediu, 17 exames, e eu não saio de lá enquanto ele não me atender. Tudo bem. No meio da tarde, ela me liga, chorando, que ela não se aguentou, abriu os exames e lá estava que ela estava grávida. Ah, que show! E aí, pensa na alegria, Will. Aí fui, né, buscá-la, né, de carro. E aí eu pensei, puxa vida, não posso chegar lá de mãos vazias, eu tenho que levar alguma coisa para ela, né? E aí, correndo naquela ansiedade, parei numa floricultura para ver lá um buquê para entregar para ela. Cheguei lá, Will, pensa, só tinha um buquê importado. Uau. Pensa no valor. Eu não podia dar aquele valor naquele momento. Sim. Eu falei para ela, eu estou muito feliz, mas eu não estou louco, eu não posso fazer uma dívida que eu não tenho, né? E aí fui numa outra floricultura, consegui comprar, cheguei bem atrasado lá onde ela estava me esperando, mas pude presentear e curtir aquele momento com ela. Estávamos muito felizes, porque ela estava grávida, nosso primeiro filho, mas eu queria muito, o meu desejo era eu poder sustentar o nosso lar.
Então, na terça-feira saiu o resultado do concurso. Eu tinha sido aprovado. E show. passado mais uns dias, veio o resultado oficial, passei em primeiro lugar. Uau! Como Deus faz, né? Deus é maravilhoso. Sem estudar, Will. Né? E aí, então, logo depois, me chamaram para trabalhar. E eu, então, acabei assumindo o município aqui em 2012. Que legal, tia. E aí, você conseguiu conseguiu cumprir o desejo do coração de vocês. E a minha esposa largou o emprego para poder trabalhar. Tia. Que legal. Na verdade, nós começamos a trabalhar com literatura, porque ela estava em casa e a gente vendia livros cristãos. E uma grande bênção também esse período. Que legal, tia, que legal. Eu acho muito legal porque quando a gente também teve a Aloíse, era um desejo do nosso coração isso, né? E a gente tentou e tal. Ainda não conseguimos, né? Não conseguimos. Hoje ainda a Aloíse precisa ir para a escolinha e tal. A gente fica assim, coração apertado, mas é um desejo nosso, né, de ter isso. E temos buscado em Deus, buscado estratégia, buscado, né, projetos para que isso possa acontecer também. E junto a isso, hoje, você tem 2 filhos. Esse foi o primeiro, né? E perdemos um também, né? Entre um e outro, perdemos uma gestação que rasgou o coração, mas eu posso também testemunhar aqui. Sim, sim. E como é que foi essa experiência de agora ela estar em casa, você ir lá trabalhar? Imagino que o coração muito alegre, porque estava se cumprindo à vontade. Como é que foi isso? Na verdade, o primeiro ano foi uma frustração, né? É uma alegria. O filho, amo, mas no sentido de que muda muito. E a gente teve que aprender isso na prática, né? E como nós, aqui em Bento Gonçalves, nós não tínhamos... Tinha minha sogra alguns momentos. Só um pouquinho. Tranquilo. Acabou de chegar o outro microfone. Ô, benção. Deixa eu só fazer um vídeo que eu vou gravar. Bom, pessoal, retomando aqui o podcast, nós tivemos que interromper um pouquinho porque chegou o correio. Aqui é assim, não é ao vivo, mas gravado a gente deixa como ao vivo. E acabou de chegar aqui, né, o novo microfone, né, do podcast, um outro F-Dus, né, que a gente tem aqui. Vamos já abrir aqui no programa, né, se o pessoal ver direto. Olha aqui, ó. A bênção tem que ser compartilhada, né? É isso aí. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui do ladinho. Olha aí, gente, ó. O novo microfone, né? Um outro microfone igual esse que o Fábio está usando ali, né? Olha só. Olha aí, Fábio. Show, muito show. Parabéns, viu? Ao vivo, né? Está aí, fruto dos nossos patrocinadores, né? Eu quero agradecer, então, a Gráfica Lupo, né? O pessoal da... Tô emocionado, cara. Gráfica Lupo, o pessoal da Lazarotto e também os nossos queridos ali da Severgnini. Olha só. Já vamos abrir aqui, fazer uma abertura do microfone. Só não troca agora porque, ó... E esse aqui também tem entrada USB, né? Diferente desse que você tem ali. Tu sabe o que nós sempre priorizamos, assim, na nossa família? Quando nós precisamos comprar alguma coisa, escolher pessoas cristãs? Porque a gente entende que essa pessoa, né, busca Deus e pede a Deus a bênção também para o sustento. E nós temos que valorizar isso e, né, já que temos que comprar algo, gastar, então que a gente investe naqueles que são tementes a Deus. Sabe, Fábio, e baseado nisso, assim, uma coisa que eu levo na minha vida, um princípio que eu tenho levado é assim, ó. É muito bom a gente pedir a Deus as coisas, né? Vou deixar aqui o microfonezinho novo, daqui a pouco já vamos usar nos próximos aí. Uma coisa que eu sempre peço a Deus é para ser resposta da oração das pessoas. Sabe, porque a gente pede para que Deus responda nossas orações, mas é incrível ser resposta das orações das pessoas. E contribuindo, fazendo isso, né? Com o que você falou com as pessoas cristãs, isso é uma... Deixa eu pegar um exemplo só, antes de eu seguir, tá? Mas eu gosto muito de uma história que diz assim, ó, Will, na mesma igreja tinha um senhor que estava passando muita necessidade, mas não tinha dinheiro nem para comprar comida, né? Com fome, e clamava a Deus, clamava, Senhor Deus, eu preciso, olha a minha situação. E tinha um outro que era muito rico mesmo, né? E até que um dia Deus responde para aquele senhor pobre assim, olha, eu estou ouvindo a tua oração, e eu tenho abençoado o teu irmão lá que está com muito dinheiro, ele não tem te ajudado? Né? Ou seja, muitas pessoas pedem e clamam a Deus. E toda a bênção que Deus me dá, eu imagino como uma gota que cai em mim e acaba
espalhando para as pessoas que estão ao meu redor. E quando eu abençoo alguém, na verdade eu estou sendo o braço do Senhor para abençoar aquela pessoa. Então nós não Muito podemos nos negar de ser uma bênção para o próximo. É muito bom, cara, muito bom. Como uma gota que cai e atinge os outros. Eu tenho falado para as pessoas assim que tem um hino que a gente canta na igreja que diz assim: enche-me até transbordar, derrama a sua glória. E o pessoal canta isso e repete: enche-me até transbordar, derrama a sua glória. E aí eu falo pro pessoal assim sempre: gente, para que ser cheio? É só pra mim sair por aí dizendo que sou cheião e tal, né? Eu sou cheio, sou poderosão. Não. Tá vazio. Não faz sentido ser cheio por ser cheio. Então, eu tenho que ser cheio para transbordar. E aí eu não preciso me esvaziar para atingir o outro. Eu tô completamente satisfeito, que é a tradução do bem-aventurado, plenamente satisfeito. Então eu estou plenamente satisfeito, mas tão plenamente que eu estou transbordando e os outros também estão recebendo e convivendo daquilo que está dentro de mim. Então é muito bom isso. Interessante que para estar transbordando, eu sempre imagino como um copo furado, que todo dia eu tenho que estar enchendo de novo, porque senão esvazia. Esvazia. Mas bom, depois dessa pausa aqui, crente se reúne e começa a falar de Deus. Então, o segundo filho, você falando da sua sogra, enfim, né? Não, mas no primeiro ainda, né? E aí muitas coisas a gente teve que aprender sozinhos, né? Porque a minha sogra ficou um período só conosco ali, mas nós sempre priorizamos estar sozinhos porque nós queríamos aprender a ser pai e mãe, né? Não transferir essa responsabilidade. E nós aprendemos muito, muito no nosso filho. E aí eu falei uma das frustrações, né? Eu nunca gostei de ler. O primeiro livro que eu li foi no ensino médio e foi um livro de piadas. E depois na faculdade comecei a me apaixonar pela leitura e hoje eu leio muito, muito, muito. E a minha primeira frustração é que eu li ali uma média de 12 livros por ano até o meu primeiro filho nascer. E quando ele nasceu, eu consegui ler apenas um. Isso é essa foi uma grande frustração. Mas olha, a bênção de casar com uma mulher sábia. Eu amo a Daiane, é minha paixão. E ela me disse assim, lembro até hoje, eu levo muito isso comigo, ela disse assim: amor, a experiência que tu está tendo neste um ano, tu não ia adquirir em 10 mil livros. Exatamente. Uau! E que sabedoria, é isso aí. E aí, então, aquela frustração foi embora e eu aprendi a curtir o momento. Que legal, tia. Que legal. E eu também tive uma dificuldade, sim. Dificuldade não, né? Essa prioridade quando a Loís nasceu, que foi os vídeos aqui do canal. Então, assim, eu passei quase 1 ano e meio sem compartilhar vídeos no canal, porque minha atenção estava na Loís. Então, não que eu estava o tempo todo com ela, mas aí quando ela descansava, daí a gente ia fazer o que tinha que ser feito, ia correr, enfim. Né? E hoje eu não tive, que nem nós estávamos falando, né, ter tempo integral com a Loís e tal, mas a possibilidade de hoje trabalhar na igreja, né, trabalhar em casa em algumas ações, me dá essa proximidade com ela. Então, às vezes eu penso, poxa, eu sou engenheiro mecânico, eu poderia estar lá, né, numa empresa, fazendo, acontecendo e tal. Só que isso não me daria a liberdade que eu tenho de acompanhar a minha filha. Há pouco ela fez mais uma cirurgia no dedinho, e então eu pude ir. Quando ela está doentinha na escola, eu consigo me organizar para estar com ela em casa. Então isso não paga, né, esse tempo, né, de estar com os filhos. E então você tem 2, né? Um tem quantos? Quais são as idades deles? O Arthur tem 10 anos e o Matias tem 6 anos. O Matias tem 6. E são iguais? Como é que são? Nossa! Completamente diferentes um do outro. É uma bênção grande. E assim, Deus é maravilhoso, maravilhoso, Will. Ele nos deu esse presente e pela bondade dele nós não perdemos nossos filhos, né? Aí o Arthur, né, crescendo e nós nos dedicando para ser pais e mães melhores, né? Então estudando muito e tentando ser presente, e embora todo esse conhecimento que a gente busca, a gente acaba errando e muito, né? Falhando, e temos que aprender e reconhecer. E nesse processo, daí a Daiane engravidou novamente, né? E ainda nesse processo, um pouquinho antes, Will, nós tínhamos, o nosso desejo era colocar o Arthur na escola adventista. Não tem Bento. E nós orávamos muito por isso. Eu falei com o pastor Charles... Tem umas 2 semanas sobre isso, né? E ele falando dos desafios, né? Falei, pastor Charles, nós precisamos da escola adventista em Bento, né? A Luísa está crescendo. Vamos nos esforçar para isso.
Mas aí o interessante é que, desejando isso, né? Numa noite, na cabeceira da nossa cama estava o livro Orientação da Criança, um excelente livro. Orientação da Criança. Orientação da Criança. Escrito pela Ellen White, mas é excelente, e nós já devoramos esse livro muitas vezes, né? E aí então eu fui ler uma passagem daquele livro e me tocou muito, né? Da importância de uma educação cristã para o filho. E eu falei, Senhor Deus, essa madrugada o Senhor vai falar comigo porque eu vou falar contigo. E eu tenho um hábito, nós temos um tapete, tínhamos, né? Trocamos o tapete agora. Eu queimei o tapete para que ninguém pudesse usar, porque o propósito dele era a oração. Eu brinco que se a gente torcesse aquele tapete, saía lágrimas. Porque era o nosso espaço de oração, aquele tapete. E naquela madrugada eu busquei o Senhor com todo o meu coração e Ele me deu uma paz e a certeza de que o meu filho ia estudar numa escola cristã. E eu fiquei super tranquilo, pensei, então, eu vou me mudar para Caxias. Aí, fui dormir, acordei de manhã, fiz minha comunhão e fui pesquisar, Will, casas próximas à escola adventista em Caxias. E aí pesquisei um pouco, fui para minhas atividades. E aí no final do dia, foi uma amiga nossa, Linara, lá em casa. E ela chegou lá em casa assim, olha, Fábio, eu tô rodando a cidade, eu não consigo chegar em casa, eu preciso falar uma coisa contigo. Nós precisamos abrir uma escola adventista aqui em Bento. Eu me arrepiei. Pensei, Deus quer isso, né? Tentamos de todas as formas, não foi possível naquele momento, porque precisa de uma estrutura, um espaço, não tinha como. E ela tem que ser vinculada à igreja. Para ser uma escola confessional, tem que ser vinculada à igreja. Então, oramos e pensávamos em abrir uma escola infantil, né? Cristã, na igreja mesmo, mas as coisas não foram para frente. E a Daiane engravidou do segundo filho. E nós já imaginando, né? Crescendo e vendo nomes e tudo mais, não sabíamos se era menino ou menina. Até que com 3 meses de gestação, o coraçãozinho parou de bater. E nós, então, fomos para o hospital. Chegando no hospital, fizeram uma eco. Na verdade, eu estava com dor na barriga, né? E fomos para o hospital, fizeram a eco. E não acharam o coraçãozinho batendo. Voltamos para o quarto. Me ajoelhei e clamei a Deus, Will. Eu falei, Senhor Deus, eu confio em Ti, no Teu milagre. O Senhor já fez muito milagre em minha vida. E eu tenho a certeza que o Senhor pode fazer esse coraçãozinho voltar a bater. Mostra para os médicos que o Senhor é poderoso. E voltamos lá meia hora depois. Fizemos o ultrassom e nada. O coraçãozinho não estava batendo. Voltamos para o quarto. Eu carregando ela naqueles corredores gelados. Ela na cadeira de rodas. Ela, então, na cama. Me ajoelhei na cama e mais uma vez rasguei o coração diante de Deus. Para que eu entendesse o porquê daquilo tudo. Ouvi Deus falando comigo, Will. É o seguinte, um dia vocês terão o filho de vocês nos braços de vocês. Mas antes disso, a Daiane precisa cuidar de 30 crianças. Em novembro daquele ano, nós compramos uma escola de educação infantil com 30 alunos. Nossa. E aí transformamos aquela escola numa escola cristã. Que hoje é pedacinho do céu. Ah, não, e é incrível. Hoje tá com a Ana Lu, né? Com a Ana Lu. Eu acho incrível aquela escola. Eu fiz um trabalho, né, com a Ana Lu lá, de social media, e chegar numa escola de educação infantil, né, que como a Pedacinho do Céu, e ver na Páscoa, eles celebrando a ceia. Ah, isso aí, cara. Eu falei, Ana Lu, se fosse um pouquinho mais perto da minha casa, porque ela tem 2 agora, né? Isso. Uma no Planalto e outra lá no São João. E eu tô no meio. Então fica longe pro Planalto, fica longe pro São João. Mas é incrível, cara, é incrível. 30 crianças tu ouviu e tu compraste uma escola infantil com 30 crianças. E sem dinheiro, né? Sim, imagina. Sem dinheiro. E aí, um casal de amigos nossos, a Fabíola e o Christian, entraram na sociedade. E o nosso objetivo era ficar um período ali, depois vender para alguém, ter preferência da igreja adventista, mas que fosse alguém cristão para que seguisse o projeto, né? E eu lembro que eu mandei e-mail para algumas pessoas, 4, 5 pessoas, falando do nosso propósito, né? E um já transferiu 5 mil, o outro ia dar quase 4 mil por mês para transformar em bolsa. Todo o valor que nós recebemos, transformamos em bolsas, né? E foi uma grande bênção. Então, o nosso filho pôde estudar numa escola cristã.
E A paz que veio no seu coração, aquele momento de oração, né? Seu filho vai estudar na escola cristã. isso. E aí nós entendemos o propósito também, né? Perdemos o bebê, uma dor terrível, terrível. Imagino. Mas a minha esperança, eu costumo dizer, Will, e para vocês que estão em casa, estão nos assistindo, eu costumo dizer que a minha família vai estar pela primeira vez completa quando Jesus voltar. E eu brinco que eu acho que o anjo vai trazer primeiro para mim, o bebezinho, né? Não para minha esposa. Mas ali estaremos pela primeira vez a família completa. O Arthur, o bebezinho que não sabemos se é menino ou menina, o Matias, eu e a Daiane. Ah, que legal, tia. Muito bom. E aí depois veio o Arthurzinho. Não, o Arthur foi o primeiro. É o primeiro, depois veio Isso. Aí depois veio o Matias. O Matias. E o Matias ainda veio enquanto estávamos na escola, né? Aham. E o Matias nasceu. E eu costumo dizer que nos primeiros meses de vida, ele passou por mais especialistas médicos do que eu em toda a minha vida. É mesmo? Ele nasceu assim com... ele foi dormir deitado pela primeira vez com 4 meses. É mesmo, tia? Isso. Ele ficava todo roxinho. O banho nós tínhamos que dar banho em pé. Troca, tínhamos que fazer banho, a troca em pé. Porque ao deitar ele ficava todo roxinho. Existia uma imaturidade na veia aorta que vai para o pulmão. Então isso acabava gerando isso também. Além de outras complicações que ele teve. Ele nasceu com o rostinho todo tortinho assim. Porque estava pressionado na barriga. Nasceu com probleminha no quadril também. Então nós passamos por vários especialistas e Deus fez um milagre. Porque filho. Hoje eu vejo ele correndo, agitando. Muito. Eu costumo dizer que se tivesse só o Arthur, eu ia dizer que era muito fácil ser pai e mãe. Né? Mas Deus mandou o Matias para me fazer eu rever os conceitos. É uma benção aquele menino, eu tenho aprendido muito com ele. Eu amo demais. E tu sabe, Will, que eu pensava assim, gente, eu amo o Arthur, um amor que não tem como explicar. E eu perguntava, será que eu vou conseguir amar o Matias da mesma forma, Deus? E quando nasceu o Matias, Will, incrível. É o mesmo amor. É uma coisa maravilhosa. Parece que não tinha espaço para mais um. E é a mesma coisa, é incrível. Incrível o amor que a gente tem pelos filhos. É uma coisa louca. Eu tava falando pra Lili esses dias, né? Eu falei, amor, tu sabe que uma coisa que não permeava o meu coração era ciúme. Eu não tinha ciúmes, cara. Até a Lili brigava comigo. Brigava no sentido de falar, né? Será que não me ama porque não tem ciúme? Exatamente. Mas tu não tem sem ciúme, não sei o quê. Saudade. Cara, saudade não é uma coisa assim também que né, no meu coração existia, porque eu sempre acostumava, meu pai mudava muito de cidade pelo trabalho dele, então eu estava sempre mudando. Aí eu vim morar sozinho com 17 anos, deixei toda a minha família, meus amigos. Então saudade e ciúmes não era uma coisa comum que sentia assim, que fazia expressar. Não que eu não sentisse, Sim. mas que eu expressasse isso. Até nascer a Louise. Depois que a Louise nasceu, eu falei pra Lili, é um amor que dói, né? A gente sente saudade dela, assim, tipo, ela tá na escolinha e eu fico contando as horas, porque daí eu tenho que acabar o que eu tenho que fazer pra dar atenção pra ela quando ela chega, mas aí eu fico contando as horas pra mim buscar ela, e aí eu vejo assim, meu Deus, eu amo tanto ela. E aí quando eu vejo alguém, tipo, falar alguma coisa ou ter alguma atitude com ela, porque ela é bem reservada, sabe? Ela brinca, espoleta e tal, só que assim, ela não gosta que toque nela, né? Então, quando eu vejo as pessoas avançar os limites dela, assim, pá, eu já fico, sabe, assim... eu fico, cara, eu tô com ciúme. Então, é um sentimento louco que os filhos é um geram, amor que a gente não conhece até ter os filhos. É verdade, né? E outra coisa que mudou na minha vida, Fábio, foi a questão de ressignificar a paternidade de Deus. Ah, com certeza. Pra mim também. Eu comecei a ler a Bíblia de outra forma. Eu falei, então é isso, tipo do amor do pai, né? Cara, mudou muita coisa. Compreendemos um pouquinho do amor do pai por nós através do nosso amor pelos filhos. Ter filhos é abnegar a nós mesmos. É verdade. Por amor. É verdade. Que eles não têm nada da em troca. A gente simplesmente ama e faz. É, né? É muito bom. E aí o silêncio até é estranho em casa, né? Estranho. É um barulho assim que é de enlouquecer. Mas quando tá aquele silêncio porque eles não estão em casa... Estranho. Fica esquisito. Mas e aí, como é que surgiu a ideia do livro, Fábio? Vamos chegar lá. Deixa eu contar ainda a bênção assim, do Matias. E aí, com um aninho mais ou menos, ele estava... 1 ano e pouco ele tinha, não tinha 2 anos ainda. E sempre com
vomitando muito, né? Ele teve refluxo por muito tempo. Então, percebemos as fezes dele muito escura. E aí tiramos uma foto, mandamos para a doutora, ela pediu para colocar água oxigenada. E colocando, ela disse, é sangue. Leva agora para a Unimed. Quando chegamos na Unimed, não era a doutora dele, era uma outra pediatra, mas que já havia entrado em contato e disse, é seríssimo o caso dele, a ambulância está vindo de Caxias aqui, ele vai para UTI agora fazer a cirurgia. Como assim? Né? Nós comendo em casa ali, tranquilo, e de uma hora para outra cirurgia, uma cirurgia de alto risco. Aquilo assim nos deixou muito, muito nervosos, preocupados. Eu lembro que eu voltei para casa com o Arthur tinha 5 anos, para pegar as roupinhas do Matias pra gente ir para Caxias também. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, o Arthur me olhou e falou, pai, o Mano vai voltar para casa? Will, naquele momento, eu chorei abraçado nele. E ele chorou muito abraçado em mim, sem respostas, sem verbalizar. Nós estávamos demonstrando o nosso medo de perder o nosso bebê. Então fomos para Caxias. A médica foi lá e disse, amanhã às 6 horas da manhã a gente vai fazer cirurgia nele. Que ele estava com uma infecção generalizada. Aí ela chegou às 6, olhou, fez os exames novamente, disse, nós vamos esperar um pouquinho, fazer uma outra cirurgia agora e na volta eu venho e faço cirurgia nele. Ela foi fazer cirurgia, voltou acho que umas 8 e pouco, fez outros exames, disse, eu vou esperar mais um pouquinho. Voltou perto do meio-dia, fez outro exame, disse, eu vou esperar mais um pouquinho. E não foi preciso fazer cirurgia. Depois, na outra semana, levando na especialista, ela pegando os exames dele, disse, olha, se fizesse a cirurgia, ele ficava na mesa. Meu Deus, cara. Não ia sair de lá. Meu Deus. Então, Deus cuidou do nosso menino, e isso só reforça a nossa crença de que Deus tem um propósito na vida dele. Com certeza. Não há dúvida. E outra vez, o Arthur já com seus... No mesmo período, 5 anos e meio mais ou menos, ele estava em casa com febre, ele já tinha tido uma convulsão febril aos 2 anos de idade, e agora ele com 5 anos e meio mais ou menos em casa, deitado no sofá, e eu no sofá também, com o Matias. Justo naquele dia, Will, as profs deles vieram visitar minha sogra, que ela tinha tido um AVC há pouco tempo, que morava na casa da frente, e vieram visitar minha sogra. Enquanto elas estavam visitando, o Arthur estava com febre, e o Arthur estava deitado e vomitou, e aquele vômito subiu, parecia uma cachoeira, e caiu, e ele se afogou. Eu fiz todas as manobras de reanimar ele, e ele paradinho, sem respirar, roxo. Sem condições, eu dirigi, nem a Daiane, as profs levaram nós na Unimed, a minha casa fica a 5 minutos da Unimed, parecia uma eternidade. A gente gritando, ele sem respirar o tempo todo. Naquela ânsia de fazer alguma coisa, eu coloquei a mão na boca dele, ele havia me mordido, né, porque eu coloquei a mão na boca para ver o porquê disso, né, e ele me mordeu, eu fiquei acho que umas 2 semanas sem poder movimentar o dedo, achei que ia perder até a sensibilidade do dedo, e ele deu uma tossida. Quando chegamos lá no hospital, a médica pediatra, ela resolveu vir 10 minutos antes para o hospital. E quem era? A pediatra dele. Uau! E aí reanimaram ele, e eu me lembro que, na verdade, isso aconteceu antes da cirurgia do Matias, que ele deveria fazer e não fez, né? E eu lembro que eu me ajoelhei naquela sala da Unimed, e eu clamei a Deus, Will. E o meu questionamento era, Senhor Deus, o que tu queres que eu te faça? Esse era o meu questionamento a Deus. Salva o meu filho, o que tu queres que eu te faça? E uns meses depois estava eu com o Matias, de joelhos, repetindo a mesma oração enquanto os médicos reanimavam ele. E o Arthur ficou por mais de 5 minutos sem respirar. E eu dizia, Senhor Deus, restaura o cérebro desse menino. E graças a Deus, nenhuma sequela. Inteligentíssimo. Uns 2 minutos. Quando eu preciso pregar e eu não sei algum texto bíblico, eu pergunto para ele, ele me responde. Conhece mais a Bíblia do que eu, tem 10 anos. Que legal, tia. E como que é o teu canal, Fábio? Mesmo? Isso. E aí, né, contando essas bênçãos que Deus tem na nossa vida. Não, porque daí o pessoal vai conhecer. Ouvindo tudo isso que vocês estão ouvindo aqui, né, vocês precisam conhecer esses meninos. Uma bênção na nossa vida. Só uma bênção, essa família inteira. E como que é o nome do canal? Eu vou deixar Ministério Família Maia. Ministério Família Maia. Dá uma olhadinha lá.
não parecem ser as mesmas pessoas. Todos esses milagres que ele está contando aqui não parecem ser os meninos do vídeo ali. Então, vocês vão ver. E ali são muito acanhados, né? Então, e o canal começou nesse desenvolvimento? Na verdade, na época da pandemia, né, eu sou professor de educação física e eu tive que fazer... muitos alunos meus levam Bíblia para a sala de aula, tá? É uma benção. Que show. E aí eu tinha que fazer as atividades para eles fazerem na época da pandemia. Então eu tinha que fazer os vídeos para que eles pudessem fazer em casa. E o que eu pensei? Bom, já que eu tenho que gravar, então a minha proposta vai ser criar brincadeiras, eu brincando com meus filhos, para que os pais possam brincar com eles. E ali surgiu o canal, então, que não tinha esse nome. Ele ficou desativado depois ali que eu parei de gravar para a escola. E reativamos depois, então, com esse formato, gravando vídeos para a lição da escola sabatina. Tanto jardim, primários e juvenis. Então, os professores, eu recebo tanta mensagem toda semana dos professores, falando da bênção que tem sido eles fazerem essas brincadeiras na hora da escola sabatina. Que legal. Porque a escola sabatina, todos os sábados, das 9 até as 10 da manhã, na igreja adventista, eles estudam, a criança, ela aprende a história ali, para que ela possa relembrar ao longo da semana com os seus pais. E aí no próximo sábado aprende uma nova. Então a gente cria as brincadeiras em cima desse tema para que elas possam interagir com a brincadeira e aprender brincando e ao longo da semana aprender com os pais. E só uma dúvida, surgiu primeiro o canal ou o livro? Ou o livro foi uma compilação desse trabalho? Na verdade, o livro, como eu gosto de criar brincadeiras, então eu fazia brincadeira com os alunos, assim, e sempre tive um retorno fantástico. Eu costumo dizer que se eu pegar uma turma com um ano e devolver ela do mesmo jeito, eu tô falhando, né? Tem que haver transformação. E aí eu comecei, eu tinha todas as brincadeiras, lá comecei a escrever, Will. E estragou meu computador, perdi 60% do livro. Aí nasceu o Arthur, né? O Matias, na verdade, aí em função dele. Depois eu retomei, então, mas a bênção de ter esse período, porque eu fui desafiado a criar brincadeiras bíblicas. E aí, então, aqui está a resposta. Né? Aqui tem 100 brincadeiras e jogos, eu falo um pouco sobre a importância da mediação. 100 brincadeiras e jogos, a maior parte deles criadas por mim, outros tantos adaptados, para que nós possamos retirar deles reflexões. Então, eu costumo dizer, né, que o jogo... a melhor parte do jogo, digo para meus alunos, a gente já brincou, mas agora a melhor parte é tirar do jogo aquilo que é importante para nossa vida. Porque através do jogo eu consigo identificar defeitos de caráter, né? Se ele rouba, se ele mente, se ele é generoso, no jogo. E no próprio jogo eu consigo corrigir isso. E aí nós extraímos do jogo algumas reflexões. Muito bom, cara, muito bom. E a criança aprende brincando, mano. É a linguagem delas. É a linguagem delas. Quando existe o prazer, se abre as portas para o conhecimento. Então a importância de nós, enquanto mediadores, saber que a brincadeira não pode ser só o brincar pelo brincar, mas de maneira intencional eu direcionar a criança para que ela possa aprender e se apropriar daquele conhecimento. Vou te dar um exemplo assim, de uma brincadeira, né? Uma adaptação que a gente fez. Conhece pedra, papel, tesoura? Pedra, papel, tesoura, né? Sabe que a Luísa já brinca de pedra? Brinca? Já brinca de papel, tesoura. Tem 2 anos e 7 meses. Adapta então, Will. Sabe o que a gente fez? Sansão, Dalila, Filisteus. Olha só. Os filisteus com a espada vencem a Dalila. A Dalila com a tesoura vence o Sansão. E o Sansão com a sua força vence os filisteus. E aí a grande questão, né? Como é que pode um homem tão forte que vencia exércitos inteiros perder para uma única mulher? E aí a gente consegue entrar na história bíblica e fazer eles entenderem que Sansão era para ser um grande juiz por décadas. Mas em função da desobediência, acabou na situação que acabou. Cego e escravo. Vamos lá, Sansão, Dalila e Filisteus. Aí Filisteus, espada, é mão fechada. Assim. Não, fechado. Vou aplicar com a Luísa. É uma benção. E ela já sabe várias historinhas, já sabe várias histórias da Bíblia. Eu tive pais, cara, assim, incríveis, né? Eu devoto muito a minha mãe também. A Assembleia de Deus tem uma casa publicadora, CPAD, Sim. né? E aí, antigamente, a gente ligava... CPAD da Luz e Vida? Não, CPAD tá. é independente. Luz e Vida é uma... Não, mas eles não trabalham com materiais de CPAD também? Não sei, acho que a Luz e Vida é uma editora, né? É uma editora. Tá. E a Luz e Vida tem os miliguidos, né? Acho que é da porque Luz e eles Vida. conheceram o livro também, ficaram encantados e que show, querem trabalhar.
Aí a CPAD, ela tinha, a Assembleia é muito divulgada, é a casa publicadora da Assembleia de Eu Deus. tenho muitos livros da CPAD. E aí, antigamente não tinha essa facilidade, tu entrava no site, comprava e tal. Cara, tinha que ligar. E na frente da minha casa tinha um orelhão. E a minha mãe ligava desse orelhão para comprar os livros, comprar a Bíblia. Inclusive, eu tenho a Bíblia desenhada, a primeira Bíblia que a minha mãe me deu, eu tenho aqui, tá guardada. E aí era a minha televisão. Então, e aí o que acontece? Hoje eu tenho o privilégio de ensinar para minha filha a Bíblia com aquela Bíblia, e eu comprei uma outra, né? Que é a mesma, só que menorzinha e não é capa dura, enfim. Mas a minha mãe investiu muito em livros, em Bíblia, e eu tenho certeza, a base, né, ela construiu, né, ali, o alicerce ela construiu para que hoje eu pudesse, né, tá exercendo todos os ministérios que a gente tem desenvolvido. Então, como é importante, cara. Importante. Né, olha, o Matias ele está aprendendo a ler. Uhum. Nós optamos por postergar um pouquinho mais a aprendizagem da leitura do Matias. O Arthur, com 5 anos, já lia, né? Uhum. Mas por conta, assim, a gente nunca influenciou tanto. Apesar do Arthur estar na escolinha, teve uma excelente prof, mas ele foi aprendendo, assim, pelo exemplo, né? Porque o Dani, nós lemos muito, nós devoramos livros, eu e a Daiane. E o Arthur, ele segue o mesmo exemplo. O Arthur lê 2 livros por semana. Uau, cara, que legal. E não são livros pequenos, né? São livros grandes. Ele gosta muito de livros que contam histórias reais, de testemunhos de pessoas que amam a Deus e vivenciaram muitas coisas por Deus. E isso é interessante, que você falou que a questão do prazer, né? Porque não é uma coisa forçada, assim, tipo, você tem que ler 2 livros por semana, né? Arthur, para um pouco de ler, meu filho. É assim. Tu tem que mandar ele parar. Porque se tornou um prazer. E você sabe, Fábio, que eu conversando com uma pessoa, a gente estava numa palestra, eu sempre tinha uma dúvida. Eu gosto muito de tecnologia, gosto muito de, enfim, né? E aí eu perguntava assim, sempre quando eu via assim, não, a Louise não pode ter acesso a telas porque ela vai fazer mal, e tinha que todos aqueles estudos e tal. E eu ficava com a questão, assim, eu falei, cara, mas será que isso não vai trazer uma defasagem para ela futuramente? Porque a geração dela tem essa familiaridade, né, com as tecnologias, e se eu blindar ela disso, abster ela disso, ela não vai criar uma defasagem, né, tipo, em relação à geração dela lá na frente, porque... E o mercado de trabalho daqui 10 anos, daqui 12 anos, como é que vai ser? Então, será que eu vou estar prejudicando a minha filha? E aí eu tive uma conversa, estava no treinamento da MPC, que é uma missão que a gente faz parte, e tinha um cara lá palestrando e ele falou assim, falou sobre todas as questões, né, que vem com o uso excesso de telas, enfim, toda essa questão aí. E no final, eu não quis fazer a pergunta pública ali, porque era uma questão minha, não expressava isso. No final, eu chamei ele e falei, cara, tem uma pergunta. Assim, eu penso assim. Aí falei para ele como eu pensava, ele falou assim, Will, deixa eu te falar uma coisa. É natural esse pensamento, mas deixa eu te responder uma coisa. Eu hoje, ele é design gráfico, enfim, ele faz capas de vários best-sellers aí do Brasil e do mundo, trabalha numa revista americana digital chamada Christian Today, né? Então, Christian Today, alguma coisa assim. E o cara é muito bom. E ele falou assim, eu já tentei contratar adolescentes para trabalhar comigo, para assuntos básicos, assim, para ensinar também. Então, molecada de 14, 17 anos que já não são nativos digitais, mas já nasceram praticamente já nesse mundo. E eles têm uma grande dificuldade. A dificuldade deles é que eles não conseguem manter concentração, eles não conseguem concluir tarefas e eles são difíceis para relacionamento interpessoal. Então, são 3 fundamentos que precisa se ter no mercado de trabalho. Will, apertar botões, todo mundo faz. Agora, programar, só quem tem o poder de concentração, quem tem essas habilidades que eu te falei. Então, assim, a tua filha não vai estar defasada. A tua filha vai criar. Pelo contrário. Ela vai ser diferente, né? Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Will, pra te ter uma ideia, o QI do brasileiro caiu de 85 para 69. Uau. Não só do brasileiro, mas foi uma tendência em quase todo mundo. Poucos países do mundo não caiu, né? E em todas as faixas etárias. Menos naqueles mais idosos. Olha só. Eu imagino que seja um público que menos utiliza redes sociais. Ou seja, estamos diminuindo a nossa capacidade intelectual.
É verdade. E tu sabe que eu li um livro há pouco chamado Pirâmide da Sabedoria, que ele fala exatamente, esse cara me indicou, né? E aí comecei a ler sobre isso e eu falei, cara, tô doente. Eu falei, tô doente. E é muito bom que é um livro pós-pandemia e Aham. é um livro também muito atual e sincero. Ele falou assim, o cara que escreve falou, olha, eu tô constatando aqui nesse livro algo que eu também tô passando. Porque enquanto eu escrevo esse capítulo, eu já peguei no celular 3 vezes. Então, como eu trabalho com isso também, Fábio, eu acabo, sabe? E eu falei, cara, eu tô doente. Eu preciso me desligar isso. E aí tenho tentado, né, criar hábitos para eliminar isso. E a Aloísa zerou, né? A Aloísa, a gente nunca deu telas para elas, assim, Nós claro, também a cuidamos disso. televisão ali para entreter alguma coisa e tal, é uma coisa que a gente não vai fugir. Mas hoje a Aloísa, ela pega um livro, ela folheia, ela... Aloísa, pega um brinquedo pra gente levar pra escola. O que é que ela pega? Um livro. E vai, e ela gosta, ela chega, papai, conta a história pra mim. Então, criou-se hoje, e a gente desligando as telas e tal, ela ficou criativa mais ainda, né? Então ela pega os brinquedos de montar e ela vai desenvolvendo. E a gente fala, né, que bênção é ter essas instruções, Uhum. né? Ter pessoas que possam nos dar essas instruções, né? E nós somos os professores dos filhos. Então a Uhum, gente tem que entregar para eles aquilo que vai fazer com que eles desenvolvam de uma maneira mais pura, né? uhum, Para que eles aprendam a se relacionar com Deus. uhum. Esse é o nosso grande objetivo. E muitas vezes a hiperestimulação dificulta isso. Exatamente. Bom, o cérebro fica acelerado. E hoje eu estava assistindo um videozinho que dizia assim: a pressa é inimiga da perfeição. E aí o cara perguntava para o outro: o que é a perfeição? Aí o cara falava assim: não, a perfeição na mente humana não existe. A perfeição é Deus. Ah, então beleza. A pressa é inimigo de quem? De Deus. Interessante. Não tinha ouvido ainda. Vou levar comigo. É isso aí. A pressa, se a perfeição é Deus, então a pressa é inimiga de Deus. Tu sabe, Will, olha só. A ciência comprova, tá? Uhum, Quando a gente passa pelo menos 13 minutos em oração, pelo menos 4 vezes por semana, começa a haver uma transformação física no nosso cérebro. uhum, Nós passamos uma ativação no lobo frontal muito maior, que é aonde acontece a capacidade decisória nossa, então a gente fica muito mais qualificado a decidir, né? Ficamos mais inteligentes se passarmos mais tempo orando. E interessante, né? A gente precisa construir esse hábito. E eu falando isso com meus filhos, né? Eu desafiei eles a passarem tempo orando. E aí eu coloco, então, eles escolhem um tempo que vão orar lá, né? Por exemplo, 5 minutos, bota lá 5 minutos de oração. Mas assim, tu tem que orar 5 minutos. Não é nada disso. Lá em casa é uma coisa mais leve, né? uhum. Então, conversando, desafio, né? E aí o Matias assim, não, então, pai, bota 10. Não, bota 20. Não, pai, bota meia hora. Calma, filho, calma. E aí a primeira vez, né? Botei 5 minutinhos lá pra ele. Eu acho que pro Arthur 7, não lembro. E aí eu fiquei observando, né? E aí tava lá com o celular, né? Botou lá pra despertar. E aí orando. Aí eu percebi que olhava assim. Orou umas 3 vezes, né? Não passava o tempo. Até criar o hábito. Uhum, E hoje em dia eu tenho atendido, eu sou terapeuta de casal e família também, e uhum, logo o ano que vem me formo em psicologia. E o ano que vem não, 2025, início uhum, ali. E eu tenho percebido que falta religião dentro dos lares. uhum, Religião. E os pais não demonstram isso. Eu tenho maior felicidade quando meus filhos acordam e vão no meu quarto e me pegam de joelhos orando ou estudando a Bíblia. uhum, Então, sempre que eles acordam e eu ainda estou em casa, eles me pegam, eu ou estudando ou orando. E isso vai fazer um impacto enorme na vida deles. uhum. Quando eles acordam, olham para minha esposa, ela está ou orando ou estudando a Bíblia. Isso é muito bom e sabe que a gente tem trabalhado nas escolas em Bento, né, com os adolescentes, no projeto Escola da Vida, e eu essa semana conversava com alguns professores e dizia exatamente isso. Falta para essa galera fé, religião. Falta para eles o conhecimento com o transcendente, porque a geração que cria eles é uma geração de pais frustrados com o rito religioso ou com os costumes, né? Nós estamos em uma cidade religiosa. Uhum. Bento Gonçalves é uma cidade religiosa, católica, né? Então, assim, só que houve muitas frustrações dentro dessa cidade. Né? E aí acabaram que os pais de adolescentes hoje, né? Os pais de adolescentes hoje, né? Criaram seus filhos com essa distância do credo.
porque fizeram de alguma forma mal para eles, né? E, gente, é uma situação, assim, uma comprovação que primeiro eles não têm perspectiva, não têm sonho, não tem. Aí você começa. Tira a religião, você tira a baliza da moral. E aí você começa a ver coisas esquisitíssimas, né? Assim, do ponto de vista social, né? Da convivência. E aí vem a falta de respeito e tudo isso. Então eu conversava exatamente sobre isso. Então, aí onde começa? Na família. Na Né? família. Na família. Uma igreja fraca Uhum. é resultado de uma casa fraca. É, Uma sociedade fraca é resultado de uma igreja fraca. exatamente. Então nós precisamos, e quando eu falo religião no lar, não é religiosidade apenas, é espiritualidade. É usar a religião para ter uma intimidade com Deus. Uhum. É isso que falta. Uhum. Né? E eu tenho atendido muitos casais, muitas famílias, e eu percebo que, infelizmente, a falta de religião tem trazido grandes dos problemas que as famílias estão enfrentando. Você como terapeuta de casal e família, né? Tem essa vivência e tem esse know-how para nos falar aqui. Eu não sei, Fábio, não sei nem como formular essa pergunta para ti, mas assim, nós vivemos uma epidemia ou pandemia, não é? De falta de paternidade. Onde é que nós chegamos? Ou eu não sei, você contou a história dos seus filhos, o desejo que tinha, as ideias que tinha quando tinha filhos, né? Eu tô num planejamento, né? Nós estamos planejando o segundo filho e tal, e temos já a Luísa, então planejamos, não planejar na calculadora, porque isso a gente sempre teve muita clareza que viria, né? A provisão, mas assim, o planejamento espiritual, social, de aguardar. Parece que hoje o pessoal tem os filhos e... Estão terceirizando os filhos. É mesmo. Não querem ser pai, não querem, muitos, né? Uhum. Hoje em dia, infelizmente, quando nós tivemos os filhos, nós tínhamos muito bem claro, nós seríamos pai e mãe. Uhum. Eu lembro que tivemos uma conversa com a minha sogra, eu disse, olha, a senhora vai ser vó. Mãe é a Daiane, pai sou eu. Uhum. Se começar a interferir na nossa forma de querer educar os filhos, a gente vai precisar se afastar um pouquinho. Porque tu tem que curtir como vó apenas. Né? Uhum. E aí ela quis ficar no começo ali para ajudar. Disse, tu quer ajudar? Tudo bem. Uhum. O que a gente precisa de ajuda é que tu talvez ajeite um pouquinho a casa. Mas quem vai trocar, quem vai dar banho vai ser tudo eu. Até a Daiane poder. Uhum. Então, desde o primeiro banho, sempre foi eu que cuidei do Arthur para dar banho, o Matias também. Uhum. Até a Daiane se estabelecer. Eu lembro que ela tinha medo, então eu que... Quase sempre foi eu responsável pelo banho dos meninos. Uhum. Então, nós vivenciamos na prática a paternidade e isso é uma benção, né? Agora, fica muito fácil eu terceirizar isso para que a avó acaba sendo mãe, o avô acaba sendo pai e eu não tenho essa responsabilidade. Uhum. E aí, faltando essa responsabilidade, muitas vezes essa relação que deveria ser de pai e filho acaba sendo quase que uma relação de irmãos. E aí falta o respeito. Uhum. E aí a gente começa a ver muitos outros problemas a partir dessa situação de que não assume o papel que deveria assumir. E começou lá atrás, quando terceirizou, né? Eu já estudei algumas coisas interessantes, né? De que depois da Segunda Guerra, as mulheres tiveram que, por falta do marido, muitas vezes, tiveram que sair de casa para começar a trabalhar. E a ausência da mulher dentro do lar começaram a surgir esses problemas. Não imagino, né? Não imagino. E como essa desestruturação chega lá na ponta. E eu tenho visto pais de guris assim, de 11, 12 anos, dizendo assim, eu não sei mais o que fazer. Will, eu desisto. Não, é um cara, absurdo. Muita gente me procura pra eu atender criança, né? Criança e adolescente. E eu digo assim, não, eu vou atender a família. Tá? Eu vou atender a família. E dentro da família a gente vai ajustando a dinâmica e o negócio vai fluindo. Vai fluindo. Coisas de receber uma criança que está com dificuldade de ler e escrever na escola, e o problema não é de aprendizagem, mas é toda a dinâmica familiar que acaba sobrecarregando um e valorizando mais o outro, que não permite que essa criança se sinta apta para aprender. Então, diante dessas mudanças que a gente vai proporcionando, vão surgindo
as melhoras. É claro que eu costumo dizer assim, que na terapia se olha para o problema. É como se o problema fosse um arbusto, tá? E aquele arbusto está todo mundo olhando para ele, então é um grande problema. No momento que tu elimina aquele arbusto, atrás dele tem outro problema. E vão surgindo outras coisas. Mas é justamente nessa dinâmica que a gente vai corrigindo e a harmonia começa a voltar pro lar. Muito bom, cara. Que Deus te abençoe, te instrumentalize cada vez mais Amém. para ajudar essas Inclusive, famílias. Will, quando eu fiz uma pós-graduação em terapia casal e família, minha esposa também, nós fizemos apenas com o intuito de auxiliar a igreja. Era esse nosso objetivo. Até que um dia eu senti Deus falando comigo para eu fazer psicologia. O que aconteceu? Eu estava nos meus momentos de oração com Deus, eu falei, Senhor Deus, se alguém hoje falar que eu tenho que ser psicólogo, eu vou ser psicólogo. Porque eu já vinha algumas pessoas falando, né? E aí eu fui para a escola, uma menininha surtou, e me chamaram para atendê-la. Eu peguei ela e levei ela para a biblioteca, em poucos minutos conversei com ela, ela se acalmou. E a senhora da biblioteca, uma senhora muito humilde, ela disse assim, nossa, eu tenho que ser psicólogo? Eu disse, tá, a resposta que eu precisava. Aí voltei, né? Fui procurar algumas faculdades para eu fazer o curso, o valor extremamente alto. Desisti, não fiz. Passado um tempo, eu pensei, bom, vou voltar a estudar. Acho que passou uns 2 anos, pensei, vou voltar a estudar. Eu acho que vou fazer pedagogia. E aí fui numa universidade, numa faculdade, aí cheguei lá, falando da pedagogia que eu queria fazer, e ela olhou para assim, por que eu não faço psicologia? Eu assim, mas qual é o valor? Ela assim, olha, hoje eu estou com um desconto muito grande. E deixa eu ver o que tu pode aproveitar as tuas cadeiras. Gente, eu pensei, nossa, eu acho que 65% de desconto eu acabei ganhando. Meu Deus. Eu pensei, Senhor Deus, então é para fazer. E tem sido uma bênção, Will. É claro que eu estava com uma demanda muito grande, com atendimentos. Eu tinha um concurso em Farroupilha, um concurso aqui em Bento, mais a faculdade à noite. E eu não estava dando conta para minha família. Então, decidi largar um dos concursos. Um peso financeiro muito grande, né? Mas eu decidi largar um dos concursos porque eu costumo dizer que nós temos que dar prioridade àquilo que é prioritário. E a minha família é a prioridade da minha vida. Então, eu larguei um dos concursos para que eu pudesse ser mais presente no meu lar. E essa questão da presença a gente tem que cuidar também, né? Porque muitos pais são ausentes. Mas menos pior é ser ausente na ausência do que ser ausente na presença. Tem muitos pais que estão presentes com os filhos, mas são ausentes emocionalmente. Nós, enquanto pais, enquanto homens, nós temos que ser o provedor do sustento, o financeiro. Nós temos que ser o provedor emocional da nossa família e o provedor espiritual. Se nós conseguirmos atingir essas 3 áreas, a tendência é que a da nossa família seja uma grande bênção, uma harmonia quase completa. Muito bom, muito bom. Me explica de novo, é melhor ser ausente? É menos pior, tá? Não pior, é melhor. Não é melhor. O melhor é ser presente na presença, né? Mas é menos pior ser ausente na ausência, aquele pai que nunca está em casa, não tá do mesmo. que ser ausente na presença. Estando ali, mas não estando com o filho. Longe. Ah, que coisa. Gente, que papo! A gente ficaria mais 1 hora conversando sobre eu gosto isso muito de aqui. conversar. Quando a gente fala de Jesus e poder falar o que ele faz na nossa vida e através de nós, é uma bênção completa. Família, é muito bom. Esse assunto é muito lindo. Tudo isso está sendo possível da gente estar aqui devido aos nossos patrocinadores, né, nossos amigos que estão com a gente. Aqui o Lázaro Telas, do nosso amigo Fábio. O Fábio também tem 2 guris, né? 3 agora, 3 meninos, né? Então tem sido uma benção também. A Lupo, do Walter, tem 2 meninas, né? 2 meninas, Walter e a Fran, 2 menininhas. E também a Severgnini, que o Rogério tem 2 também. E a Gi tem um guri, o Vitor, coisa mais linda. Então muito obrigado aí aos nossos patrocinadores que estão conosco. Fábio, como é que a gente faz para acessar, ter o livro, para conhecer o canal, para marcar uma consulta? É consulta que fala? Isso. Uma consulta contigo? Onde é que o pessoal vai? Como é que faz? Olha só, eu atendo atualmente online,
Eu atendo algumas pessoas no sítio também, tá? Nós temos um sítio, inclusive nós fazemos grupos de estudo lá no sítio, onde as famílias vão para lá, tem um espaço incrível para as crianças brincarem, enquanto os pais vão estudando, e nós temos aprendido muito com isso, tá? Então, algumas pessoas eu atendo lá, outras eu atendo online, e eu sou sistêmico, tá? E eu gosto muito da abordagem breve, que são em torno de umas 10 sessões que a gente consegue trabalhar aquilo que é mais urgente e dando autonomia para que a família aprenda a lidar com os desafios e ela tenha essa autonomia para resolver os demais problemas também. O resultado tem sido fantástico, tá? Vamos começar pelo livro, tá? O livro, ele está disponível em várias plataformas, tá? A Amazon e tantas outras, no valor de R$48, tá? Mas comigo, ele fica R$39. Então, se alguém tiver interesse, tenho vendido muito, muito para o Brasil, quase todos os estados, para fora do Brasil também. Vendemos mais de 1000 livros este ano, e a tendência é que ano que vem a gente consiga vender muito mais ainda. A procura tem sido grande, treinamentos, porque a importância é nós enquanto mediadores. Nós temos que saber fazer essa mediação entre o conhecimento e a criança, e o jogo é uma ferramenta fantástica para isso. Então nós temos que entender que nós, enquanto mediadores, nós podemos fazer com que a criança aprenda de uma forma muito mais prazerosa, mais leve, e que ela se aproprie e tenha prazer de se apropriar do conhecimento. Então, este livro comigo fica R$39. Tu pode deixar depois o meu WhatsApp, pode ser? Eu vou deixar o WhatsApp, né? O link do WhatsApp, vai clicar aqui na descrição e também do vídeo. Canal. E aí o canal, o Instagram do Fábio isso também. Aí. Não consigo mexer no Instagram assim, eu não tenho tempo para isso, né? Chama no WhatsApp que é mais fácil. É mais fácil. Porque eu costumo dizer que eu prefiro estar com os filhos, né, brincando ali, do que, às vezes, ficar preso no celular. Sim. E aí, então, para o livro, beleza. E para consultas, o WhatsApp também? Pelo WhatsApp também, que daí a gente conversa ali e eu explico como é que funciona, e o resultado tem sido tremendo. Maravilha. Gente, eu conversei então hoje com o Fábio Maia, aqui no podcast Pro Alto. Eu espero que esse papo tenha abençoado e edificado sua vida. E eu agradeço o convite, tá, Will? Muito obrigado da minha parte, tchê. Muito bom mesmo essa conversa. E outra coisa, né? Assim, a importância de procurar um psicólogo, um terapeuta cristão, tá, Will? Porque hoje em dia, infelizmente, e mesmo que seja cristão, tem que ser alguém que valide a Bíblia. Porque muitas pessoas entram em sofrimento e muitas vezes esse sofrimento é por estar em desarmonia com alguma coisa que entende que Deus tem apresentado. E aí é muito mais fácil, muitas vezes, eu desvalidar a Bíblia para que esse sofrimento vá embora. Então, gente, procure alguém que seja cristão, para que ele possa entender a validade e o peso que a Bíblia tem na tua vida, e o quanto Jesus pode fazer também por ti. Muito bom. Não podemos negar o auxílio que vem do alto. E eu acho que tudo isso, cara, vem corroborar com a ideia seguinte. Eu sempre comento com o pessoal e aprendi. A Bíblia foi escrita para quem? A Bíblia foi escrita para o cristão. Para mim. Para mim. Né? Para a igreja, se você pega as cartas de Paulo. Para quem foi? Para a igreja. Às vezes as pessoas, desculpa te cortar, mas as pessoas perguntam assim, quando um sermão, né, alguma coisa assim, o pessoal assim, tu é pastor? Eu disse assim, sou pastor da minha família. É isso aí. Sou pastor da minha casa, lá tem uma igreja, eu tenho que cuidar daquele meu rebanho. É isso aí. E aí eu penso, a Bíblia foi escrita para a igreja, ok. Tá. Agora, se a gente vai pegar a Bíblia e vai comparar com o mundo, o sistema, né? Então você vai ver que está tudo totalmente diferente. Enfim, mas peraí, a Bíblia foi escrita para quem? Para a igreja. Então, compara a Bíblia com a igreja. E a igreja é composta de famílias. Então, compara-se a Bíblia com a família. Peraí, estamos vivendo o que a Bíblia diz para viver? Né? Estamos vivendo com essas verdades, acreditando no que está sendo feito aqui? Ah, mas lá a Globo, não sei quem, o carnaval, o pessoal se assusta e faz... Peraí, vamos combinar primeiro com a igreja. A Bíblia, tá, beleza, a Bíblia está sendo vivida pelos cristãos. Perfeito. Agora, qual que é o objetivo? É que esses cristãos, o que Jesus disse que era para a gente ser? Testemunhas. Nós seríamos testemunhas. Então, é vivendo essa vontade de Deus, a partir da nossa vida, nós podermos testemunhar o mundo. Somos uma carta aberta. Aberta. E aí vem os profissionais. Aí vem os profissionais da psicologia, testemunhas.
vem os terapeutas, testemunhas, os professores, testemunhas, os advogados, médicos, engenheiros. Primeiro eles são testemunhas, né? E aí eles exercem aquela profissão, primeiro sendo testemunha. Então, por isso que é muito, principalmente os profissionais que trabalham na questão da alma, né, das emoções, né? A Lília mesmo, minha esposa, ela vai na psicóloga. A primeira entrevistada aqui do podcast foi a Ciciele Signor, uma psicóloga cristã, né, que entende, quando você compartilha com ela, por exemplo, a gente que vive essa vida ministerial, e a gente compartilha com ela as nossas dores, ela entende. Não é estranho para ela, né? E ela tem a base de uma vida cristã. Então, isso que você falou é muito importante mesmo, né? Procurar pessoas cristãs. Tá aqui, Fábio Maia, senhoras e senhores, né? Acesse o canal, chame ele no WhatsApp ali, marque uma conversa e vai ser muito bom. Mais uma vez, meu amigo, um prazerzão ter você aqui, tá? E aqui no podcast a gente sempre encerra da seguinte maneira, a gente fala pro pessoal pensar pro alto. O nome do podcast, Pro Alto, e do canal, é baseado em Colossenses, né? Quando Paulo fala aos Colossenses sobre que agora você vive uma nova vida, agora que você está em Cristo, comece a pensar nas coisas que estão de cima. Se você mente, agora você não mente mais. Se você roubar, agora você não rouba mais. Então, é um modelo de vida, né? Então, a gente entendendo que todas as ações, elas começam no pensamento, né? Então, a prática, ela começa aqui. Então, se a gente mudar aqui, a gente muda a prática, né? Então, a gente sempre fala assim, terminando olhando para aquela câmera, dizendo assim, ó, pense pro alto e haja pro alto. Vamos tentar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? 2, 3 e... Pense pro alto e haja pro alto. Valeu, muito obrigado você que acompanhou. Valeu, Fábio. Valeu, obrigadão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.